Bem, pessoal, continuando a nossa análise da nota técnica aqui das garantias do CORE, nós agora podemos trabalhar algumas questões específicas. Por quê? Até agora era a regra geral, como alterou-se a forma de cobrar garantias. A gente viu para qualquer tipo de garantia, seja ela cédula, seja ela uma hipoteca por escritura pública, qualquer tipo de garantia, você vai usar a divisão da dívida pelo número de registros a serem feitos. Agora nós vamos entrar em algumas peculiaridades, particularidades, de acordo com a nota técnica 01 de 2024 do CORE. Primeiro ponto. Quando houver registro de atos com fins rurais, ou seja, registros do agro. O registro do agro tem benefícios especiais. Então, quais são os requisitos para verificar os benefícios do agro? Em primeiro lugar, a garantia deve ser ofertada em uma cédula rural, em uma cédula de produto rural ou em uma cédula de crédito bancário. A cédula rural ou a cédula de produto rural, você não precisa de preocupar com nada. Porque se ela já vem falando, se o banco ele emitiu, na verdade, o banco ele providenciou o crédito lastreado no agro e emitiu e existe uma cédula rural de produto rural, então o banco já classificou adequadamente e nós vamos seguir a classificação do banco. Agora, uma cédula de crédito bancário, você tem que estar atento nessa cédula para verificar se dentro da CCB está claramente descrita a finalidade do agronegócio. Então, isso é um ônus que o banco é que tem que descrever dentro da cédula. E, obviamente, que podem ser realizados aditivos a essa CCB para esse esclarecimento, mas tem que ficar evidente dentro da cédula que trata-se de crédito rural. E dentro de uma CCB. Eu não acho que nós devemos ser muito rigorosos nessa análise. Por exemplo, eu recebi uma cédula de crédito bancário na semana passada, em que o banco não falava nada a respeito de ser rural ou não ser rural. Só que falava claramente que o bem colocado em penhor e o crédito era o próprio bem colocado em penhor e o crédito era para a aquisição deste bem colocado em penhor, que era um sistema de irrigação. Como era um sistema de irrigação, apesar da cédula em si não falar nada que era para fins rurais, eu apliquei o desconto, os benefícios da lei do agro, porque obviamente que era uma cédula para fins rurais na minha interpretação. Então, eu acho que nós devemos ter uma interpretação razoável, mas, lembrando, a cédula de produto rural e a cédula rural, nós não precisamos fazer nenhum tipo de análise. O próprio título da cédula já possibilita a aplicação dos benefícios, se tiver os outros benefícios. Agora, a cédula de crédito bancário, nós devemos sim ou exigir para a concessão dos benefícios que esteja explícito a finalidade rural, ou da leitura da cédula, nós não tenhamos nenhuma dúvida que se trata de cédula destinada à atividade do agro. Eu estou falando agro, mas é óbvio que é agropecuária. O seguinte, além do requisito do crédito ser concedido por meio de uma cédula, existe um requisito que a finalidade do crédito deve ser rural, ou seja, o crédito liberado deve ser empregado na atividade rural. É justamente isso que eu estava falando. Isso é evidente numa cédula rural ou uma cédula de produto rural, mas depende de uma certa interpretação nossa numa CCB. E, por fim, o último requisito, que é um requisito muito interessante. Todos os imóveis dados em garantia devem ser rurais para a concessão dos benefícios. Ou seja, esses imóveis em garantia, eles devem possuir CCIR/ITR, né? CCIR, e deve ter o seu ITR,
e não tenha descaracterização averbada na matrícula. Se tratar de um imóvel urbano, nós não vamos conceder os benefícios do agro. No tocante ao penhor e alienação fiduciária de bem imóvel, não é necessário que o bem de localização seja rural, mas sim o bem de aplicação do recurso. Então, por exemplo, a pessoa ela colocou como garantia um penhor que tenha uma localização do bem, por exemplo, um silo em terreno urbano. O silo em terreno urbano, em que o penhor, por exemplo, de uma safra esteja armazenado em um silo que esteja numa matrícula urbana, não descaracteriza o benefício do agro. Então, o imóvel de localização não descaracteriza o benefício, e sim o imóvel de aplicação do recurso para o qual a pessoa está conseguindo o financiamento. Então, vamos dar um exemplo que fica claro. Olha só, suponha que você consiga uma cédula, até um exemplo para verificar que nós temos que nos ater às minúcias. Uma cédula rural com a liberação, por exemplo, de 5 milhões de reais. Suponha que em uma das matrículas, que é dado como garantia, uma hipoteca de um terreno urbano, que é dado como garantia de uma cédula de crédito rural. Aplica-se o benefício? Não, mas atenção. Suponha que seja dado como hipoteca 2 imóveis, um rural e um urbano. A minha interpretação, que não está na nota, mas a minha interpretação é que a pessoa não perde o benefício integral. Ela perde o benefício na hipoteca do imóvel urbano, mas não perde o benefício da hipoteca do imóvel rural. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado e eu entendo que o fato de haver um imóvel urbano no conjunto de imóveis dados em garantia não descaracteriza o benefício como um todo. Agora, naquele imóvel urbano, por disposição expressa da lei, não há possibilidade de se conceder os benefícios especiais do agro. Alguma questão? Estou à disposição. Por favor, professor, é porque isso teve uma discussão aqui. O senhor muito bem já explicou, mas só para não deixar passar. A nota 10 da tabela de registro de imóveis, o texto dela veio trazendo o seguinte: para efeito de registro das garantias reais vinculadas ao crédito rural, o imóvel deverá ser rural e afetado diretamente à operação rural. Qual que veio a questão? Então, se chegar, como o senhor bem falou, uma cédula rural em que a garantia é urbana, o registrador teria que devolver essa cédula. Por essa literalidade da nota, a gente entendeu que não, né? Porque ele não pode entrar na forma de garantia, Exato. que foi acertada entre as partes. Então, essa nota 10, eu acho que tem que ficar claro que é realmente somente para fins de aplicabilidade dos 50% ou dos 75%. Exato, certo? doutora Thelma. Exato. Seguinte, se houver imóveis urbanos ou imóveis que não caracterizem a finalidade rural, eu entendo que simplesmente não se aplica o desconto, e mesmo assim não se aplica o desconto àquele imóvel, àquela garantia. Se aplica o desconto aos demais imóveis de garantia que sejam rurais. Então, por exemplo, você colocou como garantia um imóvel urbano, um imóvel rural e penhor de vaca e colheitadeira. Eu entendo que não aplica-se o desconto no imóvel urbano e aplica-se o desconto nos outros dois. Então, primeiro, nesse caso hipotético que eu dei, você tem uma dívida de R$1 milhão, 3 garantias, 2 hipotecas e um penhor. Então, você pega 1 milhão, divide por 3, cada um dos registros seria feito com base em 333 mil.
No imóvel urbano, você aplica a tabela 5E sem desconto. Na segunda hipoteca do imóvel rural, você aplica a hipoteca com desconto. E no penhor, o penhor com desconto. Então, é a forma que eu entendo que eu acho mais justa, inclusive, com o cliente. Que, eu só tenho 2 imóveis, o banco está pedindo esses 2 imóveis, eu não vou deixar de ter o crédito porque eu não tenho imóveis rurais. Não. Só que nesse imóvel específico você não vai conseguir o desconto no ato. E vai ter outros benefícios que a gente vai trabalhar aqui também. Então é o seguinte, vamos ver agora quais são esses benefícios específicos que você tendo aqueles 3 requisitos, ser cédula, o crédito ser destinado à atividade rural e o imóvel ser rural, você passa a ter. Quais são os benefícios? Primeiro e maior benefício, a redução dos emolumentos. Será assegurado o desconto de 50%, até coloquei o código que deve ser usado, é a tabela 5E, com desconto de 50%, código 64, sobre o valor dos emolumentos devidos para o registro da garantia. Então, a partir de agora, o agro tem desconto de 50%. Mas esse desconto pode ser elevado para 75%, no caso do PRONAF. Aí, o beneficiário que tem o cadastro do PRONAF, ele deve apresentar na serventia a DAP ou CAF, conforme o caso. E, então, esse é um ônus do beneficiário. E o registrador, até convida os colegas para olhar a nota técnica especificamente, porque os colegas do CORE, eles tiveram tanto cuidado com essa nota técnica que eles colocaram no corpo da nota técnica um link específico que você deve, todas as vezes desse desconto de 75%, verificar se aquela declaração de participante do PRONAF, do CAF ou da DAP, ou do DAP, se eles estão válidos. Porque existem muitos casos em que a pessoa apresenta no papel a DAP, mas não está válida, porque já perdeu a validade. Então, pode ser verificado pela internet. Então, para obter esse desconto de 75%. Então, o primeiro benefício é o desconto de 50%, qualquer pessoa do agro, ou 75%, o caso do PRONAF. E depois a gente vai ver algumas questões específicas em relação até onde, quais atos que são aplicados esse desconto. Segundo lugar, nós não vamos cobrar os arquivamentos e as indicações, então, para a prática do ato de registro. Então, primeiro, que é esclarecido na nota técnica do CORE, você não deve usar o selo isento, porque trata-se de uma aglutinação para cobrança única. Então, você precisou de fazer 18 arquivamentos. O que você vai fazer? Você não vai lançar arquivamento nenhum. Já está tudo incluído na cobrança do registro. Segundo, questão interessante. Você vai sim cobrar os arquivamentos e o ato para o saneamento subjetivo ou objetivo da matrícula, que são os atos de averbação que precedem ao registro da matrícula. Então, suponha que a matrícula não esteja adequada subjetivamente, falta uma certidão de casamento, falta a averbação do CPF, alguma coisa da matrícula, ou objetivamente que você precisa, você ainda não tem averbado o CCIR naquela matrícula, ou coisa do tipo. Você vai sim exigir esses documentos do cliente em nota devolutiva, e quando isso chegar, você vai praticar o ato e vai cobrar do cliente. Então, é bom que fique claro aqui. Como é que você sabe se você vai arquivar ou não o ITR? Vamos supor que o cliente ele precisa de apresentar o ITR conjuntamente à cédula. Você deve cobrar pelo arquivamento do ITR? Depende. Se você praticou um ato que precisava ser praticado para regularização objetiva da matrícula com aquele ITR, você cobra sim o arquivamento. Se você não praticou nenhum ato e só usou o ITR para a verificação da regularidade fiscal para o registro da garantia, então você não cobra o arquivamento desse ITR. Resumindo, que foi o que eu falei com os meus colaboradores no cartório. Falei o seguinte, olha,
Se você praticar efetivamente um ato na matrícula, você cobra o arquivamento daquele ato. Se você não praticou ato nenhum, você não cobra. Então, essa aí é a sua... Então, quer dizer, o fato de não cobrar arquivamento e indicações não quer dizer que você não pode cobrar nenhum ato de arquivamento, nem... A indicação você não vai cobrar, mas o ato de arquivamento você pode cobrar alguns atos. E outra coisa que é interessante, que está na nota técnica do Core. Você vai cobrar, sim, o protocolo, a certidão e a averbação de localização e quaisquer outros atos e não vai incidir desconto. Então, o desconto de 50% e de 75% são só relativos aos atos de registro. Eles não são relativos aos atos de averbação de regularização subjetiva e objetiva da matrícula, prenotação, certidão, etc. E atos no geral. Esses atos, o desconto diz respeito só ao ato de registro. Outra questão, que é o terceiro benefício que é aplicável aqui ao agro, que é o seguinte: esse benefício é muito interessante e precisa de um cuidado especial do registrador. Existe uma limitação da cobrança dos emolumentos ao potencial econômico de cada bem no caso do agro. Então, no caso do agro, eu vou retomar esse exemplo que eu dei, que está na nossa nota técnica do Core. Mas, o que é isso de limitação da cobrança dos emolumentos ao potencial econômico de cada bem? Então, eu ainda vou falar o que é especificamente, a gente vai fazer o exemplo. Mas, é basicamente o seguinte: a base de cálculo nossa dos emolumentos pode ser reduzida ao valor de cada um dos registros, do bem de cada um dos registros. Nós vamos ver aqui no exemplo. Mas, antes de eu entrar no exemplo, olha só. O que é bom que fique claro, que está na apresentação, e eu peço que vocês acompanhem comigo. Olha só. É ônus do beneficiário dessa medida apresentar a declaração do ITR do último exercício financeiro em conjunto com a cédula, para que a serventia possa analisar o valor dos bens envolvidos. A ausência desse documento gera a presunção que o apresentante reconhece que todos os bens possuem potencial econômico de valor igual ou superior ao resultante da divisão inicial. Seguinte, pela lógica e pela prática, sempre as instituições financeiras elas vão exigir bens que garantam um crédito que tem um valor superior ao crédito, porque nenhuma instituição financeira quer perder dinheiro. Então é o seguinte: se eu te empresto 2 milhões, eu quero um imóvel de 5 milhões para... Por quê? Porque eu vou ter custos para fazer valer a minha garantia, a minha cobrança, etc. Então, normalmente, os bens dados em garantia superam o valor do crédito. Então, só que é o seguinte: individualmente, esses bens podem ser inferiores ao valor da divisão. E aí beneficia o cliente do agro, que tem direito a esse benefício. Então, o que diz esse ponto que eu acabei de elencar para os senhores? Seguinte, o ônus de mostrar que o valor da divisão é maior do que o valor do bem é do cliente. O cliente é que tem que chegar para o registrador e falar: olha, é o seguinte, eu tenho aqui, no nosso exemplo aqui, que a pessoa conseguiu um crédito de 5 milhões. Eu coloquei 2 imóveis, alienação fiduciária, penhor e penhor. Só que é o seguinte, esse imóvel aqui, ele não vale tanto. Eu dei um imóvel eu tive 5 milhões. O meu primeiro imóvel aqui já valia 5 milhões, mas o banco não achou que estava pouco. Esse outro imóvel que eu dei aqui vale 200 mil. Essa alienação fiduciária aqui vale mais 200 mil. Então, eu tenho um grande imóvel e outros pequenininhos. Ah, mas então é ônus seu. Ônus do cliente, de constar no instrumento, ou ônus do cliente de demonstrar cabalmente o valor dos bens específicos. Inclusive, para bens móveis, isso tem que ficar explícito no próprio instrumento, porque nós não temos como avaliar, por exemplo, cabeça de gado, ou lavoura, etc. Então, isso aí tem que ficar no próprio instrumento. E mais, antes de entrar no exemplo,
aplica-se o artigo 135, parágrafo 1º do provimento, que é aquele artigo do provimento que nós bem sabemos que fala o seguinte: a nossa base de cálculo, ela toma como base o valor do negócio jurídico ou o valor tributado pelo ITCD ou pelo ITBI, normalmente, ou o valor do tributo característico daquele bem, se for urbano, o IPTU, se for rural, o ITR. Mas, ou seja, nós sempre podemos pedir a declaração de valor de mercado daquele bem. E é possível que esse valor de mercado, essa declaração de valor de mercado apresentada pelo cliente, muitas vezes não corresponda à realidade, gerando a possibilidade da suscitação de um procedimento de avaliação judicial que segue as mesmas regras do procedimento de dúvida. Então, aqui também aplica-se. A pessoa vai ao cartório e fala, nessa divisão aqui, essa hipoteca é de um bem que vale 15 mil reais. Aí a gente fala, olha, não, pela localização, pelo ITR, vale tanto. Aí, não, eu discordo. Qual a solução? Acionar o diretor do foro, na verdade, acionar um procedimento de dúvida que vai similar à dúvida, né? Não é ele não tem o nome de procedimento de dúvida, é um procedimento de avaliação judicial previsto justamente no artigo 135, parágrafo 1º do provimento, que diz que seguirá os trâmites da dúvida. Então, por isso que muitas vezes a gente chama esse procedimento de dúvida, mas na verdade é um procedimento de avaliação judicial do bem, quando nós entendermos nas serventias que o valor do bem declarado pelo cidadão, ele não é correspondente ao valor real de mercado. Então, isso obviamente pode ser acionado nesses casos aqui. Mas então vamos ver o que significa a limitação, a restrição do potencial econômico do bem, no caso aqui dos benefícios do agro. Então, mais uma vez, só é aplicável no caso do agro e naqueles requisitos de serem cédulas e várias garantias. Então, vamos ver como que funciona essa subdivisão. Então, vamos lá. Vamos só ver esse exemplo aqui para tirar qualquer dúvida. Então, pelo exemplo inicial que a gente fez, a base de cálculo de cada um dos 5 registros seria 1 milhão. Seria 5 milhões dividido por 5 registros, 1 milhão. Se esse aqui é, por exemplo, uma CCB, até está tendo muitos questionamentos aí, uma CCB de abertura de crédito guarda-chuva, ou seja, aquelas cédulas de crédito bancário de disponibilização de crédito ao cliente de forma geral. Essas CCBs muitas vezes não veem claramente que o fim é rural. Então, não se aplicam os benefícios. Não se aplica nenhum dos benefícios. Então, não existe essa limitação que eu estou falando agora se a finalidade não for rural. Então, atenção, só para a finalidade rural com os demais requisitos que nós já tratamos. Vejam só, suponha nesses 5 registros que, como eu falei antes, essa hipoteca é de um bem que vale avaliado em 4 milhões. Essa hipoteca é de um bem avaliado em 1,5 milhão. Essa alienação fiduciária, ela é avaliada em 1 milhão. Esse penhor de 30 vacas mais um trator, que está explícito na cédula, eles valem 80 mil. E essa coleitadora vale 200 mil. Colheitadeira vale 200 mil. Vejam só. A priori, usando só a regra básica da divisão dos registros das garantias, cada ato de registro teria como base de cálculo 1 milhão. Mas se nós aplicarmos o fator limitador do agro, esse registro seria feito em cima de 1 milhão mesmo, que é a divisão. Esse, que é 4 milhões o valor do bem, mas a divisão é 1 milhão. Esse imóvel aqui, ele vale 1,5 milhão, mas a divisão nos dá 1 milhão, permanece a base de cálculo. Essa safra, avaliada em 1 milhão, também o registro permaneceu o mesmo.
Agora, esse registro aqui do penhor será feito como base de cálculo de 80 mil e não de 1 milhão. E esse registro da colheitadeira será feito com base de cálculo de 200 mil e não de 1 milhão. Então, o potencial econômico do bem, ele limita a nossa base de cálculo para bens específicos aqui. Aqui, obviamente, nesse penhor, a gente vai considerar o conjunto dos bens que vão ser registrados. Então, essa é a limitação dos bens para o agro, do valor do bem para o agro. Agora o seguinte, um dos fatores mais tormentosos também na nota técnica. Vamos lá para outro assunto. O seguinte, agora nós vamos tratar dos aditivos. Os aditivos são questões bem peculiares, mas dá para a gente ter um entendimento bem direto, porque a nota técnica foi muito boa na elucidação. Então vamos lá. Você tem uma cédula com uma concessão de crédito inicial e depois você tem um aditivo que altera as condições do contrato inicial. Esse aí é o aditivo de cédulas. Então, em primeiro lugar, qual a regra básica? No aditivo a gente concede desconto ou não? Regra básica, só é concedido desconto em aditivo se houver crédito suplementar. Então, essa é a regra básica. E isso está onde? Na nota 11 da tabela. Então, você só concede desconto em aditivo se houver liberação de crédito suplementar. E, obviamente, os aditivos têm que ser do agro, que são as CCRs, CPRs ou CCBs destinada à atividade rural. Então, em primeiro lugar, quais são as hipóteses de aditivos? Primeiro aditivo. Aditivo com ampliação do prazo sem crédito suplementar. Então, eu tenho um aditivo que ele só fala assim, olha, essa cédula vencia em 2026. Ah, não, agora ela vai vencer em 2028. Super simples. Então, o que você deve fazer? Uma verbação sem conteúdo financeiro. Então, primeiro, tem desconto? Não, porque não teve crédito suplementar. Uma verbação sem conteúdo financeiro, que é a 4134, em cada matrícula dos imóveis dados em garantia, na cédula inaugural, ou, no caso do penhor, no livro 3, e uma verbação 4135 na matrícula dos imóveis de localização dos bens móveis, para falar que houve essa extensão do prazo do aditivo. Então, esse é o exemplo mais simples, que é um aditivo que vem só aumentando o prazo. Segundo aditivo, que é um aditivo em que há uma substituição de garantia sem liberação de crédito suplementar. Então, por exemplo, no meu exemplo aqui, eu tinha 2 hipotecas, etc. Eu pego esse imóvel, matrícula 20 de Sacramento, e por aditivo, eu tiro ele e coloco o imóvel da matrícula 50 da comarca de Sacramento. Então, eu cancelo essa hipoteca e faço uma nova hipoteca, sem crédito suplementar. Então, eu estou só substituindo garantia sem crédito suplementar. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu quis colocar bem claro aqui na nossa apresentação. Então, para hipoteca ou alienação fiduciária, o que eu faço? Eu vou fazer uma verbação de cancelamento em cada bem que foi liberado. Então, eu até coloquei aí, ó, tabela 1G ou tabela 1Q. Por quê? Porque a tabela 1Q é de liberação de garantia de crédito rural e a tabela 1G para as demais garantias, para quando não é crédito rural. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verbação aqui, ó, nessa matrícula de cancelamento. E eu vou fazer um registro de hipoteca nessa aqui, ó, que foi dado em substituição, em cada bem onerado. Agora, atenção, isso é uma questão que muita gente pergunta e é muito interessante. A lei, ela determina explicitamente que é sem conteúdo financeiro. Então, você vai fazer um registro. É um registro de hipoteca? Sim.
mas não é na 5E, não é com conteúdo financeiro, é sem conteúdo financeiro, é na 5D de dado. O código é o 4507. Então, muita gente confunde aqui. Então, esse registro da nova hipoteca aqui vai sair baratinho para o cliente. Por quê? Porque ele já pagou o registro nessa hipoteca aqui anterior. Então, ele só está substituindo uma pela outra. Ah, mas eu não concordo, não sei. Olha, essa é uma questão que já foi debatido muito e, na verdade, é a disposição explícita da lei. Não tem jeito de ser diferente. Então, você vai fazer o cancelamento aqui no anterior e vai fazer o registro da nova, esquisito mesmo, é estranho, eu concordo, mas é a disposição explícita da lei. Então, você vai fazer o registro dessa nova com base na 5D, que é um registro sem conteúdo financeiro. Outra questão aqui, se for um penhor ou alienação fiduciária de um bem móvel, ou seja, nós vamos cancelar esse penhor aqui e vamos colocar outra garantia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a baixa, também uma verbação de cancelamento aqui, na 1G ou 1Q, aqui da mesma forma. Então, eu estou substituindo esse penhor, 1G ou 1Q. Vou fazer o cancelamento. E vou substituir por outra garantia, que pode ser, inclusive, uma hipoteca ou um novo penhor de outras coisas. Então, eu vou fazer a mesma coisa. E olha que interessante, a nota técnica coloca claramente. O texto que eu coloquei na apresentação é o texto tirado da nota técnica. Oportuno destacar que as cobranças serão feitas sem conteúdo financeiro, ainda que ocorra a substituição de uma hipoteca por um penhor ou um penhor por uma hipoteca. Então, se você estiver tirando esse penhor aqui e colocando uma hipoteca, ou tirando essa hipoteca aqui e colocando um penhor, também você vai fazer no mesmo estilo. Fazer um cancelamento na 1Q ou na 1G e depois vai fazer um novo registro, mas esse registro sem conteúdo financeiro na 5D 4507.